E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, se você puder abrir em Mateus, no capítulo 24. Como eu falei pela manhã, eu quero compartilhar coisas que estão no meu coração. Mais do que coisas que estão na mente, acima de tudo, coisas que estão no nosso coração. E desde o culto da virada de ano, lá em Brasília, Deus colocou no meu coração sobre a volta de Jesus, que é o motivo do avivamento. Nós precisamos buscar, porque Jesus está voltando. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: é hora de despertardes do sono, porque a vossa redenção está mais próxima hoje do que do dia que vocês conheceram o Senhor. Jesus está voltando. Esse despertamento que ele vai produzir em nós tem como objetivo e motivo principal a volta do Senhor Jesus. Capítulo 24, verso 29 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu quero, antes da oração, trazer um abraço para os irmãos da Rejane, da Helena, que não puderam estar aqui por conta dessa corrida, né? Essa viagem. A gente sai de lá 5 e pouco da manhã, vem, daqui a pouquinho a gente volta, porque amanhã está todo mundo trabalhando, todo mundo tem que bater o ponto cedo no serviço, mas para nós é uma grande alegria. Mas eu trago o abraço da Heleninha, trago o abraço da Rejane, trago também o abraço do Bispo Antônio para essa igreja tão amada por nós. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu vou dar um pequeno tempo para você pedir ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele: Espírito Santo, fale ao meu coração aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração nesse instante. Bendito. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque tu és Deus de graça e Deus de misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem falado de formas tão especiais a pessoas como nós, como foi dito aqui na peça, vasos imperfeitos, mas vasos nas tuas mãos. Ó Deus, somos como barro nas mãos do oleiro, e a qualquer momento o Senhor pode refazer. Desde quando houver alguma imperfeição, algum problema, o Senhor refaz, porque o Senhor é o Deus de recomeço, é o Deus de graça e de misericórdia. E eu peço em nome de Jesus, que pela tua misericórdia e graça, o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, e que saiamos aqui desse ambiente com a certeza no nosso coração de que tivemos um encontro contigo, que o Senhor falou através do teu Espírito Santo, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é misericordioso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não poderia pregar sem cantar, primeiro, até porque eu fui intimado a fazer isso. O pessoal falou: não, você não vai cantar não. Eu falei: vamos cantar. E eu vou cantar uma música antiga. Eu não gosto de chamar de música antiga não, porque quando eu falo antiga, o pessoal que sabe não quer cantar, quer dar uma de novinho, fala: não. Mas eu gostaria muito que você cantasse. Então a música é lançamento agora, Gabriela Rocha, acho que gravou agora, e eu gostaria de cantar com os irmãos, e tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Vamos mais uma vez no início. Além do rio azul, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio, verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Você pode declarar: não haverá, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio
a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Declare mais uma vez, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Você pode declarar Maranata, Maranata, vem Jesus, Cristo, mestre, mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor. Diga a última vez, ó Alfa, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ó Deus, nós aguardamos a tua volta. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Tinha um bocado de música a mais falando da volta de Jesus, que a gente não canta mais, às vezes esquece dessas músicas, né? A gente tem música nova maravilhosa, mas tem umas músicas antigas boas também, né, gente? Eu sei que vocês gostam. Eu vi até os meninos cantando aqui, Voz da Verdade. Vocês não sabem, os meninos estão tudo cantando aqui, feliz da vida. É muito bom falar da volta do nosso Senhor Jesus. Aí você pensa assim, você está falando da volta de Jesus porque teve uma pandemia. Gente, em relação ao tanto de praga que já teve nesse mundo, essa pandemia parecia uma brincadeira. Nós já tivemos peste bubônica, gripe espanhola. Quase um terço da população morreu já de doença. E na época não tinha tratamento, não tinha nada. Tinha vacina, não tinha nada. Não é por causa disso. É porque a Ucrânia está brigando lá com a Rússia contra a Ucrânia. Gente, nós tivemos já 2 guerras mundiais. Tivemos bombas sendo lançadas em Hiroshima, Nagasaki, bomba nuclear, explosão, Chernobyl. Já teve, olha, ficava as torres gêmeas, bem lembrado, ataque às torres gêmeas, aquele negócio todo. Já tivemos coisa muito ruim acontecendo. Toda vez que
acontece alguma coisa assim, a gente fala, Jesus está voltando, é agora, é agora. Porque existem sinais bíblicos que falam, existem profecias bíblicas, melhor dizendo, que falam exatamente disso, que iriam acontecer coisas terríveis, grandiosas, tal. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu não sei qual é a sua linha escatológica, e nem importa, de repente eu nem sou a pessoa mais adequada para falar de linha escatológica, nem vou tentar. Mas todos nós iremos concordar com uma coisa, que a volta do Senhor Jesus ela é precedida de algumas coisas. E uma delas é que haverá um mover do Senhor preparando o seu povo. E eu acho que esse é o sinal mais importante. O Senhor está falando à sua igreja, como eu disse pela manhã. O Senhor tem ministrado coisas diferentes, coisas novas a nós. Deus está despertando a igreja. Deus está balançando e provando a sua igreja. O texto que nós lemos diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai se escurecer e papapá. Antes que a gente chegue nesses sinais, ele está falando de algo que vai acontecer antes. Está falando de um bocado de coisa. Mas o versículo 23 diz assim, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Gente, nós estamos vivendo nesse tempo. É o tempo de tudo isso está acontecendo. Pandemias, doenças, enfermidades, guerras, rumores de guerra. Mas nunca se teve tanto falso profeta, falso Cristo, gente inventando coisa. Sempre teve, mas hoje em dia está um absurdo. Em tudo quanto é lugar. O Brasil é um celeiro, um monte de coisa assim. No mundo inteiro, pessoas pregando um falso evangelho. Esse é um dos principais sinais da volta do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que isso vai acontecer para que, se possível, os eleitos, os filhos de Deus sejam enganados. E isso tem acontecido. Estava esses dias no Rio de Janeiro, passando por uma avenida, eu fui pregar na igreja de Nova Vida de Columbandê, e aí tinha um templo, um local grande, não era nem um templo, um espaço lá, que cabia não sei quantas pessoas, um cartaz imenso, tamanho desse negócio aqui, e um cidadão lá, mais de 7.000 pessoas reunidas num lugar. Aí a pessoa que estava comigo no carro falou, você conhece? Eu bati o olho assim na foto, não conhecia. Falei, não conheço. Falei, revela até CPF. Eu falei, meu Deus, qual a vantagem? Se ele quiser fazer um Pix para mim, descobrir o CPF, eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas tirando isso, qual a vantagem de falar o CPF? Hoje eu fico brincando com o pessoal, às vezes vou fazer um serviço qualquer, aí eu falo para o rapaz, me passa o seu CPF, para pagar no Pix. Aí quando o rapaz me passa o CPF, eu falo, adivinhei o seu nome. É fácil, é só digitar o CPF, aparece o nome do cara lá. E mais de 7.000 pessoas ouvindo uma bobagem dessa. Alguém que revela CPF. E o texto está dizendo assim, olha, vai ter gente fazendo grandes sinais e prodígios. E esse pessoal faz de verdade, porque é para enganar. Não vai enganar a gente, um negócio besta. Engana, nós estamos vivendo esse tempo. E aí Jesus diz assim, logo em seguida a esse evento, nós nunca tivemos tantos falsos profetas no meio da igreja. Nunca tivemos. Esse é um momento de maior índice, enganando muitas pessoas. Mas Jesus, como eu falei pela manhã, ele não tem plano B. O plano A de Jesus, o plano único de Jesus é a igreja do nosso Senhor Jesus. Com todas as suas falhas, com os defeitos, com esses vasos tudo quebrado, arrebentado, como é a única
saída é a igreja do Senhor Jesus. É ela que revela a glória do Senhor Jesus. Através de homens, de mulheres, de pastores, de obreiros imperfeitos, mas revela a graça do Senhor Jesus. Mas está cheio de coisas, cheio de novidade. Logo em seguida, aí começa a acontecer coisas. Porque é o seguinte, na primeira vinda de Jesus, ela foi assim algo discreto. Algo, né, que aconteceu que ninguém nem percebeu. Mas a segunda vinda do Senhor não é assim. Ela é um evento planetário, todo olho verá. Não é um acontecimento que vai passar desapercebido em uma determinada região da Galileia, da Judéia. Não, é um evento mundial. Nós precisamos estar com o nosso coração cheio de expectativa, como se esse dia fosse hoje à noite. Como se fosse agora, antes de terminar o culto. A despeito de tudo isso que está acontecendo. Como é que você prova se essa obra, se é um falso profeta, se é um falso Cristo? É porque segue o conselho, melhor dizendo, de Gamaliel. Gamaliel foi usado pelo Espírito Santo. Quando os sacerdotes quiseram acabar com a igreja no seu nascedouro, você já parou para pensar que a igreja já passou por cada momento da história? Houve um tempo que a igreja se resumia a um grupo de uma dezena de milhares de pessoas. Tudo num lugar só, em Jerusalém. A coisa foi crescendo, 3.000 se converteram. No segundo momento, acrescentou a 5.000 pessoas. Mas isso não é nada, é muito pouco. E eles quiseram abafar. E aí Gamaliel falou o seguinte, na hora da reunião, o pessoal destrói, não destrói. Gamaliel falou o seguinte, olha gente, preocupa não. Se essa obra não é de Deus, ela vai acabar. Ele falou, na verdade, o contrário. Se essa obra é de Deus, ela prevalece. E nada podemos fazer contra ela. Se ela não é de Deus, ela vai acabar. Essa é a estratégia para provar. Não existe movimento, obra maligna, falso profeta que complete 22 anos de aniversário. 50 anos de igreja. 60 anos. 100 anos. Não existe. Vem, cresce e morre. Vem, cresce e morre. Gamaliel foi usado pelo Espírito Santo. Quando a obra não é de Deus, ela até pode arrebanhar muita gente, mas ela passa um tempo, 2, 3 anos e morre. E termina, e sucumbe. Nós vivemos movimentos assim. Quantos movimentos já não passaram? Gente pegando, é porque o pessoal mais novo às vezes não pegou essa parte, mas paletó rodando e gente caindo. Dente de ouro. Eu nunca entendi o dente de ouro, gente. Eu falei, se Deus que fez o dente normal, por que ele mudou de ideia? Era tão bom o dente normal? Né, Antonelli? O dente normal é tão bom, tem que fazer de ouro. E o pessoal fala, eu tenho um dente de ouro. Eu não discuto se a pessoa tinha ou não um dente de ouro. Mas que eu ficava achando que Jesus tinha piorado, que o dente natural é melhor. Mas tantos movimentos foram e não completaram 22 anos. Não completaram 10 anos. Passou. E teve tantas outras coisas que você sabe aí que acontecem. Vem e vai. São sinais dos últimos dias. Amém? Você concorda comigo? São sinais dos últimos dias. Aí Jesus fala assim, logo depois disso, depois que essa bagunça toda estiver acontecendo, aí começam os eventos que não tem como você não saber o que vai acontecer. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não existe essa ideia de que o arrebatamento, o evento da volta de Jesus é para todo olho ver. O planeta inteiro vai perceber que quem tinha razão eram os crentes. Eram aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqueles que disseram, oh, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mesmo sendo discriminados, sofrendo preconceitos, mesmo diminuindo, não importa. É quem tem razão. Não é porque somos nós. É porque é a palavra de Deus que diz isso. É a palavra do Senhor que afirma. Jesus Cristo diz, eu voltarei para vós outros. E nunca Jesus descumpriu nenhuma das suas promessas. E não vai ser agora que ele vai descumprir. Isso depende de você crer? Não. Isso depende de eu buscar? Não. Isso depende da igreja estar fervorosa? Não. Jesus voltará e ponto final.
Mas eu quero participar desse momento. Eu preciso estar envolvido nisso. A igreja tem parado de falar da volta de Jesus. Todos nós. Isso é uma crítica pessoal a mim. Eu fiquei uns 2 anos pregando muito pouco sobre a volta de Jesus. E na virada desse ano, eu orando, pedindo a Deus graça sobre que mensagem levar para a igreja, meu coração ardeu para falar sobre a volta de Jesus. Porque esse é o motivo, é a causa que nos mantém alertas. Nós ficamos avivados porque estamos na expectativa de que Jesus pode voltar amanhã. Aí agora a gente, às vezes, não é o seu caso, mas às vezes a gente inventa tanta teologia, tanta coisa, a gente fica discutindo sexo dos anjos, se a asa do anjo, se anjo tem asa, se anjo não tem asa, se isso é pré-tribulacionista, pós, meso. E a gente esquece de estar aguardando com expectativa a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus voltará. Eu não sei se é antes, depois da tribulação, se é agora. Eu só sei que Ele voltará. Pode ser hoje, pode ser agora. Não sei se a trombeta vai tocar em dó maior, em si bemol, em lá sustenido. Eu só sei de uma coisa, Jesus voltará. A trombeta vai soar, haverá sinais no céu. E isso serão sinais inconfundíveis. Só que, perceba que quando isso acontece, as pessoas se lamentam. Porque a partir desse advento, a porta da salvação se fecha. A chance de você dizer, eu recebo Jesus, é agora. É antes desse momento. É hoje. Hoje é uma oportunidade de você dizer, eu recebo Jesus no meu coração. Depois que Jesus vier, a porta fechou e nós vamos entrar num outro momento. Aí, o texto sagrado, eu vou lendo aqui com vocês, no versículo 28, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Um bocado de gente vai estar vivendo do jeito que está vivendo agora. Normal. Em outro texto, Jesus fala assim, cuidado com a embriaguez, cuidado com as orgias, cuidado, né? Ele coloca alertas sobre coisas que são claramente pecado, excessos. Mas aqui, ele fala de coisas que nós fazemos. Quantos aqui comeram hoje? Todos nós. Quantos beberam hoje? Todos nós. A maioria de nós casou, quem não casou vai casar e quer casar. E não tem nada de errado nisso. Esse não era o problema. Esse não foi nem o problema nos dias de Noé. E nem é o problema hoje. Mas uma coisa é o problema. Esse está desapercebido. Esse é o problema. E Jesus está dizendo, as pessoas estarão vivendo do jeito normal. Ganhando dinheiro, trabalhando, indo para a repartição pública, vindo na igreja, cantando. Mas o texto fala, olha, aquelas pessoas lá no passado não se aperceberam. Eu e você precisamos estar alertas, vigilantes. Isso não é uma opção para nós. É um dever, é uma obrigação de todo cristão estar alerta. E se Jesus voltar hoje, se Ele voltar hoje à noite, como está o seu coração? E eu não estou aqui querendo dizer que se você pecou, se você errou, se você mentiu, você está fora do céu. Eu não estou dizendo que a salvação é um livro todo rabiscado, que o anjo escreve seu nome, tira seu nome, escreve seu nome, tira seu nome. Não, a salvação em Cristo Jesus, ela é plena, é absoluta. Mas isso não nos isenta de estarmos preparados, vigilantes. Porque senão Jesus não diria isso. Ele não diria, olha, estejam, pois, atentos. Porque vai acontecer que um irmão vem para a igreja, um fica e o outro sobe. Um vai estar trabalhando, um fica e o outro sobe. Ele vai falar sobre isso. Precisamos estar alertas. E aí Jesus fala, mas considerai isso.
Se um pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, Jesus está falando. Ele está falando ao seu coração, tenho certeza. Ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Nós somos pais aqui, pais e mães. E a maioria de nós, Jesus diz assim, considere uma coisa. Se um pai de família soubesse a hora que iria chegar o ladrão, pensa na sua casa, no seu apartamento. Você está dormindo com a sua família. Você sabe que vem um caboclo mal intencionado. Seus filhos estão no quarto. Sua esposa assim do seu lado. E você sabe, você ouviu uma conversa, chegou um WhatsApp dizendo, está chegando um bandido aí na sua casa. Alguém filmou. Você olhou pelo circuito interno. Você vai continuar dormindo? Você vai continuar lá? Eu sei que tem alguns que não concordam, tudo mais, vão pegar um papelzinho, uma lei, e dizer, pare, bandido. Outros vão pegar um 357 e enfiar a bala no bandido. Cada um faz o que achar melhor. Mas todos nós vamos reagir. Ninguém vai ficar dormindo. Você vai acordar a sua família, proteger a sua família, tirar a sua família de casa. Você vai dar um jeito. Você vai fazer algo. Amém? Ou não? É verdade, não é? Você vai fazer alguma coisa? Ou você vai deixar o bandido chegar e violentar sua família, ou fazer coisas ruins com você? Não, você vai dar um jeito. Ou vai tentar, pelo menos. O único grupo no planeta Terra que sabe que Jesus virá é a sua igreja. O único grupo que é capaz de estar alerta e vigilante é a igreja do nosso Senhor Jesus. Nem todos precisam dormir, é o que diz o apóstolo Paulo. Eu citei hoje pela manhã, quando ele diz o seguinte, olha, essas coisas vão acontecer, as pessoas vão virar os últimos dias e tal, mas ele termina dizendo, mas vós não estáis em trevas, para que esse dia vos pegue de surpresa. O único grupo que tem a possibilidade de estar vigilante é você, é a igreja do nosso Senhor Jesus. Você precisa acordar, eu preciso acordar. Eu preciso estar alerta. Meu coração precisa estar aquecido. Amém. Nós precisamos disso. Jesus está vindo. E como é que a gente mantém o nosso coração aquecido? Falei pela manhã, oração, jejum, leitura da palavra. Não tem nada diferente disso. Nada mais diferente disso. Gente, qualquer coisa, às vezes alguém pode falar de uma forma mais bonita, de uma forma mais eloquente, de uma forma mais sábia, mas o princípio é oração, leitura da palavra e jejum. Esse é o princípio para todos nós. Mas existe algo que nós precisamos ter consciência. E essa consciência não é uma consciência individual, porque a volta do Senhor Jesus, a vigilância, o preparo, não diz respeito ao indivíduo, mas diz respeito à igreja do Senhor Jesus. Não é um indivíduo falar assim, agora eu me concentrei aqui, fechei os olhos, agora eu estou concentrado. Aquela ideia de monge que vai para um local, vou ficar o resto da minha vida sem contato com ninguém, sem falar, sem nada. Isso não adianta, Agostinho já falou isso. Ele tentou fazer isso, ficar num ambiente em que não tivesse contato com ninguém, ele percebeu que o pecado estava dentro dele. E que nem mesmo as privações que ele impôs a ele, eram capazes de vencer o pecado, a tentação. Então não é essa a solução. E nem é esse o propósito. O propósito não é me salvar. O propósito é salvar-nos, a igreja do Senhor Jesus. No mesmo contexto, diz a palavra do Senhor. Quem, pois, é o servo fiel? É o próximo versículo daquilo que eu li. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Cuidando dos irmãos, cuidando um do outro.
Meu irmão, você e eu, nós não vamos nos salvar sozinhos. Essa não é a proposta do Evangelho. E a punição é severa. Eu vou falar aqui os negócios aqui, ó. Se não tivesse na Bíblia, eu nem tinha coragem de falar. Diz, em verdade vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, não é o seu caso, mas de alguém, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que ele não espera, e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Se você me perguntar, isso tem a ver com salvação, não tem, a gente poderia falar disso num outro momento, mas eu não quero esse trem para mim. Esse problema de bruxismo, essa coisa de ranger de dente, de lançado fora, e de castigo, eu não quero. Independente do que seja isso na prática. A salvação, ela pressupõe o cuidado de uns para com os outros. Aguardar, a vigilância, pressupõe o cuidado de uns para com os outros. Existe um texto em Hebreus que a gente às vezes interpreta ele de forma equivocada, ao meu ver. Quando o autor de Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele texto está todo no plural, antes dele e depois dele. Todos os mandamentos, todas as ordenanças, todas as dicas que são dadas ali estão no plural e dizem respeito à igreja do Senhor. Só que alguns de nós entendem assim, eu preciso seguir a paz, eu preciso seguir a santificação para que eu possa ver o Senhor. Essa é uma interpretação, de repente não está errada, mas ao meu ver não é a melhor. Porque ela não envolve outras pessoas, ela não envolve o coletivo. A interpretação que eu acho que tem a ver com o texto e com o contexto é o seguinte, eu vou seguir a paz, eu vou seguir a santificação, porque sem isso ninguém verá o Senhor. Você entendeu? Eu vou acrescentar uma palavra, pelo amor de Deus, não é acrescentando nenhum tio à Bíblia. É só para ficar mais fácil para você entender. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém mais verá o Senhor. Ficou mais claro? A ideia não é se salvar. A ideia é salvar-nos a nós mesmos, a todos nós. Eu não posso estar contente em saber que eu vou para o céu e não me importar se o meu irmão está indo para o inferno. Eu não posso estar contente em saber que Jesus está voltando e está totalmente tranquilo, tendo a certeza que o meu vizinho vai para o inferno. Você entendeu que a volta do Senhor Jesus motiva o nosso coração a pregar o Evangelho? E a igreja hoje está tão acanhada na proclamação do Evangelho, porque ela perdeu o foco. A volta do Senhor Jesus, o cuidado que nós devemos ter, nós somos estes servos, a quem foi dada a responsabilidade de cuidar das outras pessoas. Isso é estar vigilante. Estar vigilante não tem a ver, a nossa consagração, a nossa oração, nosso jejum, não tem a ver apenas em eu ter uma experiência com o Senhor. Mas essa experiência precisa ser traduzida em serviço, em amor, em dedicação, em proclamação às outras pessoas. Isso é estar vigilante. Alguém que está vigilante, ele está conectado com a graça do Senhor. E ele é um canal de graça para as outras pessoas. Eu já contei isso inúmeras vezes às pessoas aqui na igreja, no período que estive aqui. Mas na época que a igreja era na Rua 90, eu morava na Rua 90, muito pertinho da igreja. Eu nem sei se o nome ainda é Rua 90, porque na época era Rua 90, Rua 31 de Março, Quinta Radial. E aí qualquer endereço que você colocasse esse, saía lá em casa. Eu morava na rua, não sei se ainda é Rua 90.
Mas eu morava ali, num prédiozinho, apartamento de 1 quarto. E eu tinha uma vizinha, ela já faleceu. O nome dela era Luzia. E ela infartou um dia. Ela infartou por volta de 2h30, 3 horas da manhã. Meus pais estavam nos visitando. Como era apartamento de 1 quarto só, a gente estava dormindo, todo mundo tulhadinho assim, sabe? Porque estava a minha família toda lá. Aí dorme um em cima do outro, né? O beliche, todo mundo ali colocadinho em 50 metros quadrados. E a senhora, pensa bem, 2 horas da manhã bateu na minha porta. E aquele negócio, quem é, quem não é? Será que é o bandido? Será que eu preciso reagir? Olhei, era a dona Luzia. Abri a porta. Pois não, ela falou, meu filho, eu sou da área da saúde e eu estou infartando. Aí eu falei, eita ferro. Fui em casa, coloquei um short rapidinho, coloquei uma blusa. Quando eu cheguei, ela já estava desacordada. Na cama. Ela sabia o que estava acontecendo. Peguei aquela senhora no colo, apertei o elevador, estava em manutenção. Era só um elevador, 6 andares. Eu morava no 604, ela no 603. 6 andares, eu desci aquela senhora no colo. Coloquei ela no carro, levei até o Hospital Santa Helena. Cheguei lá, o pessoal fez aquele negócio, pá, eletro e tudo mais. Ela suando, gritando. Tinha hora que ela acordava, gritava e suando. Pá. Não, ela está infartando. Leva para o centro cirúrgico. Aí falou, é sua mãe? Eu falei, não é, sua tia. Não, é uma minha vizinha. Naquela época tinha um negócio de cheque calção. Hoje em dia é proibido, né? Mas naquela época não era. Naquela época, aí o rapaz falou, você sabe se ela tem plano de saúde? Eu falei, eu não faço a menor ideia. Aí ele falou, então, você tem como deixar um cheque calção? Isso em 2002 ou 2001. Aí eu falei, tudo bem. Quanto é? 10 mil. Eu falei, eu até ri. Eu falei, se entrar 10 mil num cheque calção lá no banco, o cara vai rir. Eu falei assim, isso aqui é assalto. Eu nunca ia dar um cheque de 10 mil. Nem fazia parte da minha conta em 2000, ter 10 mil da conta. Era muito dinheiro naquela época. Mas eu falei, uai, não tem outro jeito de fazer. Fui lá e fiz deixar a mulher morrer. Fiz um cheque calção, entreguei para a mulher. Vai lá, colocou um stent no coração. Graças a Deus ela sobreviveu. Sobreviveu e aí virou minha amiga. Nossa amiga, lá em casa. E eu me lembro de um dia que ela falou algo que tocou meu coração. E esse negócio nunca mais eu esqueci. Eu cheguei na casa da dona Luzia. Falei, como é que está a senhora? A senhora está bem? Ela, estou bem, meu filho. Graças a Deus, estou melhor. Estou me recuperando. E ela começou a falar da sua vida. Ela era solteira. Ela tinha por volta de 60, 70 anos de idade. Vivia extremamente amargurada por problemas na família. E ela falou para mim uma vez assim, meu filho, você não sabe quantas vezes eu fui deitar naquela cama, chorando naquele travesseiro. O travesseiro dela ficava na parede, encostada com o meu quarto. A distância do travesseiro dela para o meu travesseiro e da Rejane, era o tijolo e o reboco daquele apartamento. E aquilo tocou meu coração. Eu falei, gente, essa mulher poderia ter morrido sem que eu testemunhasse da graça do Senhor Jesus. Ela está aqui do meu lado, sofrendo do meu lado. E eu estava indiferente. Se não fosse aquele problema, possivelmente eu não teria falado do amor de Jesus para aquela mulher. Isso mexeu com o meu coração. E mexe até hoje. Porque às vezes, do nosso lado, tem gente sofrendo, caminhando, como diriam os antigos pregadores, a passos largos para o inferno. E nós estamos contentes com a nossa salvação. Jesus diz, vigiai, mas vigiai cuidando uns dos outros. Vigiai consolando uns aos outros. Vigiai pregando o evangelho aos outros. Amém. Jesus está voltando. Não dá tempo de a gente ficar brigando, discutindo, perdendo tempo, pensando só na gente. A maior tentação do inimigo e o que ele mais faz é fazer a gente perder tempo com problemas, pensando só na gente. Quantos de nós aqui, você não precisa se manifestar, já não perdemos longas noites de sono, preocupadas com problemas que Deus já disse que iria cuidar para a gente. Deus já falou, olha, você vale mais que um pardal. Se eu cuido dos pardais, preocupa não, eu também cuido de você. Olhai para os lírios do campo, eles não tecem, eles não fazem roupa, eles não vão lá comprar na 44 roupa para eles. Todavia, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
ainda mais vocês estão perdendo o sono. Você está perdendo o sono, porque você está preocupado se você vai conseguir pagar todos os seus boletos até o final do mês. Você perde 1, 2 noites, dorme mal. E aí eu faço uma segunda pergunta, e você também não precisa se manifestar. Mas quantas noites você perdeu orando pelos seus vizinhos que ainda não conhecem Jesus? Quantas noites você perdeu em vigília, clamando a Deus por aquelas pessoas que estão perecendo? Quantas noites você perdeu dirigindo daqui até bem longe para levar o evangelho da graça do Senhor Jesus a uma pessoa, a 2 pessoas? Nós estamos às vezes gastando energia imensa com coisas que Deus disse, eu vou cuidar de você. Não vai faltar. De repente você não vai ser esse ricão, a ricona que você está querendo, mas Deus vai cuidar de você em todos os aspectos. E se Ele quiser que você seja podre de rico, não tem problema nenhum com isso. Mas Ele quer que eu seja encontrado por Ele fazendo o que arde no seu coração. O coração do Senhor não arde por coisas, mas o coração do Senhor arde por pessoas. Nós temos vizinhos aqui, graças a Deus, construíram um prédio aqui atrás. Isso são pessoas que Deus trouxe para cá, pessoas que precisam da graça, do amor de Deus, porque Jesus está voltando. E nós iremos anunciar essas pessoas. Você tem contato com vidas que eu jamais, pastor Renato, jamais, nenhum de nós, jamais teremos contato com elas. E se tivermos, não teremos a mesma autoridade que você tem. Várias vezes, eu cansei, na época eu era funcionário do Ministério do Trabalho, a gente fazia muitos cultos lá no Ministério do Trabalho. Aí era interessante que eu descia correndo, aí a gente pegava o violão, aí juntava aquele pessoal, cantava uma música, gente chorando, gente quebrantada, aquele negócio maravilhoso. Eu deixei de ser funcionário do Ministério do Trabalho, me tornei pastor, e depois eu voltei. Uma vez a pessoa falou, você podia ir lá fazer um culto. Eu fui fazer um culto. Não tinha o mesmo peso. As pessoas olhavam assim, tipo assim, é obrigação, é pastor, tem mais a ficar aqui cantando e pregando mesmo. Quando eu era funcionário, era diferente. As pessoas me conheciam, sabiam que eu trabalhava, sabiam onde eu estava, sabiam onde eu morava, sabiam da minha esposa. Você tem muito mais autoridade em alguns ambientes que nenhum pastor jamais terá. Você precisa aproveitar. Jesus está voltando. Na sua escola. Eu sempre fiz esse desafio aos nossos jovens. Faço para vocês, adolescentes. Determinado dia da sua vida lá, que você der vontade, pega uma Bíblia de papel. Bíblia de papel. Essa aqui é muito boa, mas pega uma de papel e leva para a sua faculdade, para a sua escola. Leva e põe em cima da carteira. Só isso. Não precisa pregar, fazer nada. Você só leva a Bíblia e põe lá. Primeiro você vai descobrir que tem muito mais discriminação do que você imagina. Mas talvez alguém que esteja ali, precisando de uma palavra, de um amor, ele vai saber que você é alguém que conhece o Senhor. E na hora que a coisa aperta, é a você que ele vai recorrer. Isso já aconteceu várias vezes. Na época que eu era estudante, Stives, eu acho que essa pessoal, a gente tinha os clubinhos, a gente mesmo ia lá tocava, cantava. Eu lembro lá em Brasília, eu estudava no Centro 6 da Ceilândia. E aí eu chegava na escola, pedia, eu posso tocar um violão? Aí posso, aí eles me liberaram uma salinha. Chamei os crentes, fui lá, fui de sala em salinha, fiz um papelzinho. Gente, nem eu iria, porque eu fiz a caneta. Tal dia, clubinho, saí levando. Aí quando o caboclo olhava aquele trem mal feito, eu não tinha impressora. Eu tinha uma máquina de datilografia. E eu sabia datilografar, tá, gente? Se alguém precisar de datilógrafo, né? Eu tenho um curso, tenho certificação. Sarmento. E aí eu tinha lá o cursozinho. Não, Sarmento foi um curso de WS5 e de Word, de DOS. Se precisar também, eu sei DOS. Levei, ninguém foi. Os meninos crentes não foram. Eu saí todo frustrado, eu e o Henrique, estudava na mesma escola, que é pastor em Carinhanha. Aí eu passei com o meu violão, eu vi um pessoal cantando. Eu cheguei lá, falei, que bacana, tem um grupo cantando, sentei lá. E aí peguei o violão, achei o tom, e Deus está aqui. Eu fui e falei, beleza. De repente o grupo errou a sala. Eles estão reunidos, então vamos aqui.
Na segunda estrofe eles cantaram assim: Maria está aqui. Eu falei, agora eu vou falar o nome de todo mundo. Então deve ser Maria, José, Pedro, Tiago. Mas você já entendeu porque eles falaram esse nome. Era um grupo carismático. Eu falei, gente, mas se foi esse pessoal que o Senhor trouxe, é esse pessoal que o Senhor quer falar. E eu fiquei participando do grupo do carismático. Comecei a dar aula de violão. A líder daquele movimento teve um encontro com o Senhor Jesus. Foi batizada. Se tornou uma cristã, serva do Senhor. Não que não fosse cristã, mas ela agora teve uma revelação da graça de Deus que ela não tinha antes. Se eu ficasse quietinho na minha sala ali, isso jamais teria acontecido. Você já teve essa experiência. Você pode ter essa experiência. Você leva uma Bíblia, coloca lá. Não é para você ficar pregando, pelo amor de Deus. Mas as pessoas precisam ver em nós a graça do Senhor. A Bíblia diz assim, eu falei isso pela manhã, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E quando ele fala sobre a luz do mundo, ele fala, você não pega uma luz, um luzeiro, uma lanterna e coloca debaixo da cama, coloca debaixo do armário. Não, você coloca no lugar mais alto, porque de lá ilumina toda a casa. E aí Jesus termina dizendo, assim, portanto, brilhe as vossas boas obras, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus está voltando. O que nós cantamos aqui, que você talvez não cantasse já há algum tempo, que são músicas mais antigas, é uma verdade. Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. Essa rua de ouro, esse mar de cristal, essa árvore da vida, é um presente que o Senhor foi preparar a todos nós. A volta do Senhor Jesus está próxima, o Rei está voltando. A trombeta está soando. Como diz o pastor Nilson, costumava dizer isso, que o Senhor está lá afinando as trombetas, né? De vez em quando o anjo vai lá, sopra, aí sobe um. Opa, não, agora não, calma. Aí soprou outro, sobe outro santo. Mas Jesus, a coisa já está acontecendo. Eles já estão afinando os instrumentos celestiais. Jesus, e Ele vai chamar cada um de nós pelo nome. Isso é uma verdade. E vos enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais rancor, porque as primeiras coisas se passaram. E diz a palavra, eis que faço novas todas as coisas. Isso está preparado, é mais verdadeiro do que qualquer reportagem que você pegar no seu celular e agora. É mais verdadeiro do que essa cadeira que você está sentado. Jesus voltará. E enquanto Ele não vem, nós temos uma imensa, mas gratificante responsabilidade. Cuidar uns dos outros, da igreja do nosso Senhor Jesus. Porque a igreja, como eu falei pela manhã, não é o templo, não é essa estrutura. A igreja são esses relacionamentos aqui. Pode ser aqui, pode ser na rua de baixo, mas enquanto tiver um povo reunido no nome do Senhor Jesus, enquanto a igreja do Senhor estiver independente, mas é Assembleia de Deus, mas é Batista, não tem problema, qualquer uma dessas vai dar certo. Você tem que entrar numa dessas. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa estar cuidando uns dos outros e estar pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Igreja é uma missão. Nós não podemos parar aqui. A graça de Deus só chegou até você porque um dia ela saiu de algum lugar e veio e alcançou a sua vida. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja um tio distante, seja alguém que te convidou uma vez para o culto. Estava me lembrando, o Renato falando aqui, eu lembro dos primeiros cultos, já falei isso algumas vezes, dos momentos que eu conheci o Renato. A gente se conheceu no futebol, né? O Renato chegava, Steve lembra do nosso futebolzinho segunda-feira? Lembra? Gente, o Steve está aqui para não me deixar mentir. Eu acho que eu era o melhor do jogo. Se eu não era o melhor, estava entre os melhores. Entre os melhores, ele está dizendo não, porque é um homem muito sincero. Mas não foi um combinado, eu devia ter combinado com outra pessoa. Eu era um zagueirão ruim, pior do que eu, acho que não tinha. O pessoal escolhendo assim, não, vai ficar, era 6 contra 6. Aí quando só tinha eu, o cara falava, não, 6 contra 5, você marca. Para você entender como é que eu sou bom, fundamental no time. Faz 6 contra 5, você fica marcando aí a próxima.
Vai ser só 40 minutos. Depois de 40 você entra e desliga. Eu me lembro do Renato chegando, trazendo a chuteirinha dele assim no canto, junto com o pessoal, convidado pelo Rodrigo. Ficava ali no cantinho, chegava, dava o nome dele. Começou. A graça de Deus foi se manifestando na vida do Renato, trazendo ele para esse ambiente, a partir de um futebol, de um convite de futebol. Eu lembro quando a gente tinha um grupo de vida lá em casa, ele foi, né, também ainda solteiro, grupo de jovens, na verdade, lá em casa, era tudo jovem, assim, que tinha namorado e o Renato. Aí era interessante, eram os casaizinhos chegando e o Renato. Parecia que estava no grupo errado, parecia que estava. Mas estava lá, né? A gente estava junto. Até que um dia ele falou, vou mudar de grupo, vou para o grupo da casa da Ivone. Olha, gente, que sem vergonha. Ele estava mal intencionado, eu acho que ele estava mal intencionado. Vou mudar de grupo, porque tinha um grupo na casa da Ivone. A graça de Deus se manifesta através de coisas simples, gente. A gente fica esperando, o sol raiando, o raio caindo na cabeça da gente. Isso não vai acontecer. Vai ser para o convite para o futebol, o convite para o churrasco, o convite para o culto, café da manhã, encontro das mulheres, encontro dos homens, um retiro. É assim que a graça de Deus vai se manifestar. E o reino de Deus vai invadir o coração dessa pessoa. E você não sabe, nem eu sei, o que Deus pode fazer através de cada um de nós que aqui estamos. De cada uma dessas crianças que estão aqui. De cada um desses meninos que cantaram aqui pela manhã. Nós não sabemos, eu só sei de uma coisa. A graça de Deus está agindo aqui nesse lugar. E enquanto Jesus não vem, é tempo de proclamar o Evangelho. Ah, mas eu não sou missionário. Mas se você for um jogador de futebol tão ruim como eu, já dá para você começar. Você não precisa ser um missionário, eu não sei nem o que falar. Você não precisa falar, convida para um churrasco e ore por essa pessoa. Amém? Diz que se a pessoa for numa carne desse preço, ela vai ver que você ama. Está caro, né? Ela vai falar, nossa, me ama mesmo, me convidou para um churrasco. A grande questão é que Jesus está voltando, e bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Amém? Eu vou parar o texto por aqui. Mas eu queria muito, gostaria muito, que o seu coração, assim como o meu, fosse despertado mais uma vez para a volta do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria muito que hoje, antes de você dormir, você fizesse uma oração dizendo, Senhor, talvez amanhã eu já acorde contemplando o Senhor face a face. Esse é o maior desejo da minha vida. Eu tenho um bocado de desejo. Legal. A maioria deles, Deus já cumpriu. Eu já casei, tenho filhas maravilhosas, tenho igreja espetacular, mas o maior desejo do meu coração é um dia olhar o Senhor nos olhos. Ver Jesus Cristo. Vou terminar, contar a última para vocês. Eu me lembro que quando eu estava na Nova Vida da Ceilândia, eu era adolescente como esses meninos, nós estávamos numa vigília, eu tinha 16 anos. E aí um rapaz quis entrar na igreja, 3 ou 4 horas da manhã. E a Ceilândia era um lugar muito perigoso, tinha execução assim, era normal você ver alguém sendo executado por um bandido naquela época. Isso na década de 80 para 90. E nós estávamos fazendo uma vigília, estávamos orando ali, e o rapaz estava bêbado. Falou, eu quero entrar na igreja, eu quero entrar. E eu falei, olha, é um evento privativo. E estavam as meninas assim, eu fiquei com aquele negócio preocupado. Era um momento do intervalo na vigília, 3 horas. Naquela época que a vigília ia até 6 da manhã, porque hoje em dia as vigílias vão até 00:02, 10:15, né? Mas amém, melhor do que nada. A gente estava 3 da manhã, e aí chegou um outro. Ele estava armado, ele estava com a jaqueta jeans, e ele estava com um revólver prata aqui. E ele chegou e falou, o que houve? Ele falou para o amigo dele. O amigo dele falou assim, eles não estão querendo deixar eu entrar. Aí ele abriu assim e falou assim, eles vão deixar, nós vamos entrar sim. Eu olhei para aquela arma, olhei para a cara do cara, olhei para o outro, falei, agora valei-me Jesus. Virei as costas, eu falei assim, vocês não vão entrar. E virei as costas. E eu falei, esse cara vai puxar a arma e vai me dar um tiro. A primeira sensação foi muito ruim. Foi muito ruim, eu confesso a vocês. Foi muito ruim, eu falei, meu Jesus amado. É hoje que... Só que naquele segundo, diante de Deus, eu pensei assim,
Se esse cara acertar a minha cabeça, eu vou me encontrar com Jesus daqui a pouquinho. Nunca eu senti a alegria que eu senti naquele momento. De certa forma, é difícil falar, mas eu estava torcendo. Porque eu queria encontrar com Jesus. Tinha 16 anos de idade. Aquele momento nunca passou, porque o cara não atirou. Mas graças a Deus ele não atirou. Porque é o que Paulo diz. Estar com o Senhor é o meu maior desejo. Mas existe uma tarefa para ser cumprida aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, você tem uma tarefa para cumprir. E se estivermos aqui vivos, é porque temos que cumprir essa tarefa. Esse é o único motivo para estarmos aqui. Porque acabou essa tarefa, nós poderemos dizer com o apóstolo Paulo: eu percorri a carreira, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, e agora eu estou pronto para receber a coroa da vida, a qual o Senhor dará a todos aqueles que foram servos, perseverarem, que ficarem até o final. Meu maior desejo, eu acredito que o seu maior desejo, é um dia poder olhar nos olhos de Jesus, encontrar com Jesus. Eu acho que ele vai deixar a gente abraçar ele. Se deixar, vai ser uma filona imensa. Eu quero estar nessa fila. Posso ser o último da fila, mas eu vou estar nessa fila. Mas até esse dia chegar, que você possa estar vigilante. Que o seu coração esteja atento. Que o seu coração esteja apercebido a tudo que está acontecendo. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Vamos ficar em pé? Se você puder fechar os seus olhos. Tu és a minha luz. Se você puder fechar os seus olhos. Antes da segunda oração, eu quero fazer um convite. Eu confesso que eu não conheço a maioria dos que estão aqui nessa noite. Isso é muito bom. Quer dizer que Deus trouxe tanta gente nova a essa igreja. Não conheço. E nem sei a sua realidade. E também, de repente, não vou expor você, pedindo para você vir à frente. Talvez você se sinta constrangido por conta de outras pessoas que estão aqui. Mas todos nós de olhos fechados. Eu quero fazer um convite a você, nessa noite. Enquanto há oportunidade, se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, não perca essa oportunidade hoje. Não importa se você tem 10, 12, 5, 4, 3, 9 anos, 8 anos, não importa se você tem 60, 70, 50, não importa. Não importa se você já entrou na igreja várias vezes, ou se você nunca entrou. Mas o que é mais importante é que você abra o seu coração. O seu coração, a porta do seu coração, ela tem uma chave, e essa chave, quem abre é você. O Espírito Santo jamais vai arrombar o seu coração. Mas essa noite Ele está te dando uma oportunidade. E se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, não saia desse ambiente sem primeiro procurar qualquer um de nós, obreiros, pastores, nós que estamos aqui. Você vai falar: eu quero fazer uma oração com você. Se você está em casa, eu não sei em qual câmera olhar, mas se você está em casa, você também nunca tomou essa decisão por Jesus, está assistindo essa mensagem, toma essa decisão hoje. Dobre os seus joelhos aí na sua cama. Você não precisa saber orar. Você só precisa dizer: Senhor Jesus, governa a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E eu tenho certeza que o Senhor me ama. E que o Senhor me recebe apesar dos meus erros. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E me receba pela tua graça. É algo parecido com isso que você pode fazer para que a sua história, a sua vida seja transformada de uma vez por todas. Você continua tendo problemas, porque o problema é inerente a todo ser humano. Continua tendo os desafios que todos nós temos, mas você vai ter uma certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida
e que absolutamente nada pode te tirar das mãos do nosso Senhor Jesus. E eu quero fazer uma segunda oração a você que já conhece Jesus, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E mesmo que você não se manifeste nessa noite, mas talvez o seu coração esteja se esfriando. E não é por causa de pecados, daqueles que nós consideramos cabeludos, mas é a comida do dia a dia, é a bebida, é a correria. Eu preciso levar os meninos cedo para a escola. Aí depois da escola eu preciso entrar no meu trabalho, eu tenho que sair rápido, eu tenho que buscar os meninos. A gente almoça rápido, às vezes deixa na escola, almoça no trabalho. Eu preciso voltar na parte da tarde, às vezes eu não consigo nem buscar. Eu chego cansado, eu tenho que estudar, eu estou fazendo uma pós-graduação, mestrado, eu tenho um doutorado para fazer, e tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é lícito. Mas isso não pode roubar do nosso coração. Isso não pode roubar o nosso coração, melhor dizendo. Essa não é a nossa prioridade. Esse não é o objetivo primeiro da nossa vida. O objetivo primeiro da nossa vida é o que o apóstolo Paulo diz, que cumpre a mim, fazer, cumprir aquilo que aquele que me colocou nesse exército mandou fazer. Cabe a mim, cabe a cada um de nós cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Não obstante, eu tenho que me envolver com tudo isso, e glória a Deus por isso. Mas os meus olhos estão fitos no Senhor. Como diz a tua palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós precisamos caminhar, Senhor. Desperta a tua igreja, Jesus. Desperta o nosso coração. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Pode ser amanhã, pode ser essa noite, pode ser daqui a 10, 15 anos, mas cada dia da minha vida eu vou viver, nós iremos viver com essa certeza e com essa esperança no nosso coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Diga a última vez. Só
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, aleluia, pra sempre reinarás, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor que está nesse lugar. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor para todos sempre. Ele é o alfa, o ômega e o princípio e o fim. Ele em breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ó alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ó alfa, ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos,